Nós, seres humanos, não fomos criados para ser monogâmicos, ou seja, para ter um único parceiro e ser fiéis. Vem cá que vou te contar um pouco da nossa história e que nosso desejo por vários parceiros é real, logo depois da vinheta. Sim, esqueça tudo que você aprendeu na escola. Não. O homem e a mulher também não foram originalmente feitos para serem fiéis e terem um único parceiro sexual. Para explicar, vou ter que voltar um pouco na história. Há milhares de anos, os seres humanos eram nômades e viviam em pequenos grupos. Na época, o sexo era algo necessário para a sobrevivência e para aumentar a tribo. Porém, as relações monogâmicas, ou seja, exclusivamente entre duas pessoas, não eram realidade. Com o tempo, o ser humano foi se desenvolvendo, começou a fixar residência em um lugar e perceber que se vivessem em conjunto poderiam avançar muito mais. Assim, começaram a criar as primeiras cidades, desenvolver a agricultura e perceber que precisavam de alguma maneira proteger o futuro. Nesse caso, o futuro eram os filhos, as crianças que nasciam. Percebeu-se então que a melhor maneira de garantir a segurança de um filho era vivendo a dois, fazendo com que o pai e a mãe pudessem criar a criança. Nesse tempo, a mãe oferecia a criação direta, enquanto o pai buscava a subsistência, ou seja, a comida, a casa e todos esses aspectos. E assim fomos mudando e chegando até hoje. Sim, a monogamia foi incentivada, a igreja incentivou, os dominantes da sociedade incentivaram, como os reis e tal. Isso por dois motivos. Primeiro, casamento criava filhos legítimos que iriam perpetuar o legado das famílias ricas. Assim, os ricos teriam um controle sobre sua fortuna depois de sua morte. Segundo, o motivo era que a poligamia, ou seja, se casar com várias pessoas, fazia com que os ricos tivessem absurdamente mais esposas do que os pobres. Imagine que um rico poderia concentrar 30% da população de mulheres como suas esposas. Isso também aumentava a violência, pois quem não tinha tanta riqueza se via obrigado a lutar para obter sexo, o que fazia com que esses ditos pobres fossem atrás das mulheres e as tentassem estuprar. Isso é história, é fato. E assim, por um modelo cultural que buscava a sobrevivência, nós nos tornamos monogâmicos, ao menos no sentido civil, ou seja, no sentido de casar apenas com uma pessoa. Mas, mesmo com o passar do tempo, não nos tornamos monogamicamente sexuais. Ou seja, não temos relações sexuais apenas com um único parceiro. É tanto que existem diversas relações extraconjugais, traição no namoro e tudo mais. Socialmente, temos apenas um parceiro, mas por trás dos panos ainda somos primitivos. Por quê? Porque o Homo sapiens, nós, estamos entre os poucos seres vivos que fazem muito mais sexo do que o biologicamente necessário. Entre mamíferos, é comum que nasça um descendente a cada 12 relações. Nos humanos, essa proporção é de 1 a cada 1000 vezes. Evidência de que entre nós, o sexo não serve só para a reprodução. Também é uma ferramenta para criar laços sociais. Outro indício está nas mulheres. A fêmea humana é uma das únicas que ficam receptivas para o sexo durante todo o ciclo menstrual, não só quando estão férteis. Mulheres, inclusive, fazem sexo quando não há chance de se reproduzir, depois da menopausa ou mesmo quando estão grávidas. Uma raridade evolutiva. A questão é que, devido à sociedade de hoje e à liberdade que temos, essa ideia de criar o filho em família pode ter mudado. E isso tem cada vez mais derrubado o modelo social da monogamia. Agora, então talvez você esteja se perguntando, o que deve fazer? Primeiro, não negue que você tem sim desejos por outras pessoas. Quem diz que não tem, está mentindo. Mas cabe a cada um de nós, a partir dessa explicação, de perceber que a monogamia é mais social do que biológica, decidir o que deve fazer. Sim, nossa natureza primitiva vai pedir para a gente transar com outras pessoas. Isso não significa que a gente não goste do parceiro que tem. Significa apenas que às vezes queremos algo diferente. Agora, cabe a nós sermos os responsáveis por nossas escolhas. Se escolher ser fiel a alguém em detrimento de uma segurança, de um cuidar do outro,
devemos seguir isso. Mas se escolhermos seguir nossa real natureza e partirmos para a poligamia, o poliamor ou qualquer dessas definições, devemos deixar nosso possível parceiro ciente do que desejamos. Se essa pessoa topar o que você deseja, tudo bem, porque por mais sociais e inteligentes que sejamos, ainda somos seres primitivos. Até a próxima!